Northern Gothenburg is unique. Here, the local communities extend out into the countryside in huge areas of untouched natural resources. There are also amazing initiatives and untapped competencies which represent great potential for the city's sustainable development. With the project, Urban Rural Gothenburg, we want to take advantage of the unique potential of this area. We want to create a foundation for green business development and make it easier for local people to realise ideas, services and products that contribute to a more sustainable local community. Jag och min bror, det här bisamhälle och runt om oss allt ska blomma runt om oss och bina är viktiga. Utan bina kommer vi inte överleva och därför vi kämpar för det. With increased cooperation between residents and companies, associations, administration and researchers, we can find new ways to develop a more sustainable city together, valuable for everyone. Man måste börja med sig själv först. Hur man tänker, hur man vill leva. Sen man kan hjälpa andra. That is why we are establishing meeting places to increase cooperation between city and countryside. Everyone is welcome to help with the development of local communities in Northern Gothenburg. With the aid of the collaborations at the meeting places, applied research and our 5 different test beds, we work to build new knowledge within sustainable transport, food, tourism, recycling and more. For example, we support the testing of electric-powered logistics and distribution in order to develop links between the city and countryside. We are also investigating how to obtain more accessible and low-carbon RECO rings in the city. At the same time, we're working for organic and locally produced food for Gothenburg's public catering, such as preschools and retirement homes. Ska man sätta en avtryck på den här jorden så tycker jag nog att jag kan stå för det här. Odla grönsaker. The city centre is approaching the countryside, and in this city-close countryside lies the potential that strengthens our ability to transform into a carbon-free city, while contributing to a sustainable urban development built on local growth, innovation, employment and equality, with better living standards for everyone. Pense em sonho, daquele que você gostaria muito que se realizasse. Agora imagine se isso fosse possível, hoje. E que o segredo para que esse sonho se realize seja pessoas. Pessoas empenhadas e unidas em torno de um propósito. Esse é o Grupo Águia, o mais diversificado e completo grupo de turismo do Brasil e também o mais apaixonado pelo que faz. Afinal, viajar, conhecer novas culturas e lugares é fazer acontecer dentro de nossos clientes a possibilidade de alcançar não só distâncias, mas os seus corações. Porque quando olhamos para o céu, vemos mais que possibilidades, vemos um universo de caminhos. Caminhos que às vezes escolhemos para ir ao encontro de grandes desafios. Como integrar paixão e excelência em uma só experiência. E juntos
vencer dificuldades e gerir competências para realizar melhor sonhos como este que você acabou de imaginar. Porque é olhando para os céus que sentimos vontade de voar cada vez mais alto, de começar e recomeçar sempre, seja na sua cidade favorita ou em um novo lugar. Afinal, o desconhecido é para nós uma forma de energia, porque é nele que aprendemos e crescemos. Por isso, somos diversificados. É do ser humano ser assim. É humano ter coragem e garra. Conhecemos, incentivamos e valorizamos em cada uma das pessoas que trabalham conosco essa força, essa alegria, fortalecendo o nosso conceito de grupo, compartilhando ideias, conhecimentos e realizações. Para que o nosso maior sucesso seja alcançarmos o nosso maior propósito, a felicidade. Grupo Águia, dê asas aos seus sonhos. Boa tarde de novo, um prazer muito grande voltar aqui com todos vocês, um dia intenso de conteúdo, mas um conteúdo riquíssimo, que eu espero que possa aí dar muitos frutos, tenho certeza que vai dar muitos frutos para todos nós, não só nas nossas atividades profissionais, não só como atores do universo da indústria de turismo e eventos, mas também na nossa vida pessoal. Bom, agora a gente tem aí uma mesa, um painel inteiramente feminino para discutir um tema que é pauta todas as vezes que falamos de sustentabilidade, a questão da economia circular. Então, a gente viu nos painéis anteriores o quanto conhecer o assunto, estar informado e ter uma educação sobre todos os temas que envolvem a questão da sustentabilidade é importante. Por isso, achamos que era muito pertinente trazer aqui como tema, hoje, a discussão sobre economia circular e como a economia circular pode ser um sistema virtuoso para turismo e eventos. Nós temos aqui grandes feras hoje, para variar, um painel com mulheres assim poderosíssimas na área. Vou apresentar primeiro vocês a Leia Geger, a Leia está aí. Vamos pôr a tela toda para todo mundo poder vê-las? Ótimo. É arquiteta e urbanista, mestre em gestão ambiental urbana pela Universidade na Holanda, com especialização em Cradle to Cradle no ambiente construído. Atualmente é doutoranda na Unicamp no programa de Arquitetura, Tecnologia e Cidades. Em 2019, recebeu o prêmio de Highly Commended pelo júri do The Circulars Leaders, a iniciativa do Fórum Econômico Mundial e do Fórum Global de Jovens Líderes. É parte também do Grupo de Liderança para a Economia Circular do programa SOLVE do MIT, Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos. Ela é apaixonada pela criação de produtos e espaços saudáveis e vem aplicando em seus trabalhos ferramentas de pesquisa e design que têm o intuito de promover o impacto benéfico para os usuários e o meio ambiente. Junto com seu trabalho na ideia circular, Leia fundou a Flock, empresa de consultoria e design que aplica a circularidade e o Cradle to Cradle, a arquitetura, planejamento urbano e produtos industriais. Junto a isso, vem ministrando workshops, palestras e cursos que abordam o design C2C em suas diversas escalas, desde produtos à arquitetura e cidades.
Então, temos aí uma especialista da academia para poder dividir com todos nós o conceito da economia circular. Temos também a Catarina Torstensson. Ela é uma experiente estrategista de sustentabilidade, consultora e moderadora com profundo interesse no crescimento sustentável em destinos e na construção de pontes para alcançar resultados. Tem muitos anos de experiência na liderança e no desenvolvimento do trabalho de sustentabilidade na indústria do turismo em Gotemburgo, na Suécia. Para quem não sabe, Gotemburgo já foi eleita por 4 vezes a cidade mais sustentável do mundo. Como resultado, Gotemburgo foi nomeada líder mundial pelo Índice de Sustentabilidade do Destino Global 2016-2018. Ela também liderou a candidatura da cidade para a capital europeia do turismo inteligente em 2020. Tem diploma de bacharel e foi chefe de sustentabilidade e consultora sênior de várias reuniões e eventos, como o Congresso Mundial de Associações, campeonatos europeus de atletismo indoor, para só mencionar alguns. Ela é presidente da Rede Sueca para o Turismo Sustentável e eventos, palestrante convidada frequente na Universidade de Gotemburgo em simpósios internacionais. Welcome, Catarina. Really nice having you with us here today. Depois nós vamos ter a Carol Urti, que é uma turismóloga pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e mestre em administração pela mesma universidade. Já está no mercado de turismo há 15 anos, com experiência em gestão hoteleira e no turismo, na área de gerenciamento de eventos, setor comercial, revenue management, dentro do segmento hoteleiro e gestão sustentável de empreendimentos turísticos. É mais alguém da academia que vem aqui nos contar um pouco do seu trabalho, do seu mestrado e também de como aplica tudo que estudou, tudo que pôde aí levantar a respeito de sustentabilidade em turismo e eventos e compartilhar conosco. A Carol também atuou como pesquisadora e técnica na área de planejamento turístico, ecoturismo e turismo sustentável, aliadas à conservação da natureza e da biodiversidade, e desenvolve projetos turísticos de uso público e de conservação da natureza, também na iniciativa público-privada e no terceiro setor. Atuou como gerente comercial de hotéis na cidade de João Pessoa, e atualmente está como Revenue Manager de um hotel na capital da Paraíba e de outro hotel do mesmo grupo em Juazeiro do Norte. Muito bom ter aí alguém que vem do Nordeste, podendo trazer a sua experiência, o que aprendeu aí na universidade e dividir conosco um pouco do seu trabalho na academia. E para finalizar, não menos importante, a gente tem aí a Maria Aparecida e a Beatriz. A Aparecida e a Beatriz moram no Ceará, à beira-mar, e elas vão poder falar um pouco para a gente sobre a Rede Tucum. A Maria Aparecida de Alcântara é uma educadora popular, especialista em pedagogia pela UVA, presidente da Associação Caiçara de Promoção Humana e militante na defesa da Zona Costeira Cearense, além de ser a secretária executiva da Rede Tucum. Temos a Beatriz, acho que a imagem dela acabou caindo, ela é graduada em administração pública, é uma jovem militante da Zona Costeira Cearense e coordenadora da Rede Tucum também. O que vai ser muito lindo nesse painel é que, além da gente ter duas pesquisadoras podendo falar de economia circular, podendo falar de como o turismo pode entrar dentro deste processo da economia circular, nós teremos também duas experiências práticas em realidades completamente distintas. A gente vai ter Gotemburgo, na Suécia, com a Catarina, e a gente vai ter a Aparecida e a Beatriz podendo contar para a gente como funciona
a Rede Tucum, que é um exemplo hoje de turismo de base comunitária, de economia solidária e de sustentabilidade, governança dentro do Brasil. Passo a palavra para a Catarina, a gente vai fazer uma rodada de apresentação para todos, depois a gente passa uma segunda rodada. Quem tiver questões, por favor, manda aí no chat, interaja, porque é uma chance única que temos de ter contato com essas mulheres incríveis. Muito obrigada, Catarina. Está com você. Thank you very much and good evening, everyone. Muito obrigada, boa noite a todos, obrigada pelo convite para participar desse fórum. Agora eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela com todos vocês. Vamos lá, cadê a minha apresentação? Vamos lá. Conseguem ver minha tela, não é? Muito bem. Eu sou Catarina e eu represento a cidade de Gotemburgo e trabalho com a organização de gestão de destino, que é uma empresa da cidade, da prefeitura. A nossa missão é fazer com que mais pessoas elejam Gotemburgo. A gente faz isso com uma colaboração bastante ampla. E hoje eu vou falar sobre a nossa jornada, onde começamos há muitos anos e em que patamar estamos hoje. E o que nós temos em mente aí para o futuro próximo. Bom, não sei se todos já visitaram a cidade ainda. É mais ou menos aqui que eu estou, olha só agora. 5 horas de vocês aí em São Paulo, 5 horas à frente aí no fuso horário. A cidade de Gotemburgo fica na costa oeste, próxima ao mar. Nós temos 1,1 milhão de habitantes na área metropolitana e 600 mil que moram no centro da cidade também. Então, é basicamente o que eu tinha para dizer aí, para apresentar a cidade. Nós não somos verdes num único sentido. É uma cidade muito verde. Nós temos parques públicos, grandes parques, uma área silvestre, que fica bem próxima ao centro da cidade. E também nós temos um arquipélago. Temos a natureza próxima de nós, embora sejamos um destino urbano. Como a Carla nos apresentou, nós nos tornamos o destino número 1 em termos de sustentabilidade no mundo. 4 anos seguidos ganhando esse prêmio. Claro que a gente tem orgulho, mas somos humildes, porque nós sabemos que todo mundo tem os seus desafios e o contexto, às vezes, é muito diferente do nosso. Nós somos um destino urbano bastante pequeno na perspectiva global. Quando a gente se compara, por exemplo, com São Paulo, a gente é bem pequenininho. Então, a gente é bastante humilde em reconhecer esses prêmios todos que nós ganhamos. No ano de 2019, os políticos e a nossa indústria de hospitalidade fizeram essa declaração bastante audaciosa, dizendo que até o ano de 2030, nós teríamos expandido e chegando a dobrar o turismo. E nós aceitamos esse desafio, seríamos um destino sustentável. Para que entendam onde estamos agora, nós temos que voltar para trás na história alguns anos, e é isso que eu vou fazer agora. Lá nos anos 80, o ministro do Meio Ambiente da Suécia chamou aqui o quintal do inferno, olha só, chamou Gotemburgo de quintal do inferno, por conta da alta poluição, do alto nível de poluição. Mas foi também o princípio da transformação da cidade, e essa transformação foi baseada numa colaboração público-privada. E quando começa pelo Departamento do Meio Ambiente na cidade, não começa não pelo turismo. Bom, para chegar na parte de turismo, tivemos que esperar alguns anos aí na linha do tempo. Mais ou menos no ano 2000, eu diria que isso aconteceu.
quando a sustentabilidade acabou permeando o setor de turismo de Gotemburgo. Aqui nós temos uma foto da inauguração do Campeonato Europeu de Atletismo. Foi antes de ouvirmos essa palavra sustentabilidade social, esse termo, né, sustentabilidade social. Nós tivemos aqui a inauguração do evento, que aconteceu no centro da cidade, estava aberto a todos, a todo o público. O público não tinha que comprar o ingresso, por exemplo. Foi a primeira vez que uma inauguração foi feita na área externa, numa arena externa. Ou seja, foi uma maneira de trabalhar com esse contexto, envolvendo toda a cidade para que todos participassem desse movimento. E a partir desse evento, nós fizemos vários eventos, várias reuniões, festivais, como ferramentas importantes para seguir adiante nessa trajetória e acelerar o desenvolvimento da sustentabilidade no nosso destino, na nossa cidade. E até agora, tivemos vários eventos, temos um portfólio que ainda é utilizado como uma ferramenta para seguirmos adiante na trajetória. Mas para lhes dar aqui o cenário geral, vou voltar alguns anos atrás novamente. Mais ou menos no ano de 2010, tivemos aí uma sensação de que algo estava acontecendo na área de reuniões e eventos e conferências. Então, as pessoas pediam por destinos sustentáveis. Fizemos uma análise de benchmark a respeito de infraestrutura de cidades e também analisamos a indústria de conferências e sua estrutura. O que a gente descobriu foi o seguinte, é que a gente tinha um enorme potencial. A gente nem estava no mapa no primeiro benchmark, mas a gente descobriu que poderia sim estar nesse mapa. Depois de fazer essa análise, nós convidamos os fornecedores, os políticos, os funcionários públicos para uma mesa redonda e nós apresentamos os achados dessa pesquisa a esse grupo de pessoas. E os questionamos, os desafiamos, perguntamos, e aí? O que acham dessa visão? Queremos ser um destino global para conferências sustentáveis, eventos sustentáveis dentro de poucos anos. Será que estão conosco nessa iniciativa? E, na verdade, sim, estavam nos apoiando. Foi, de fato, uma decisão colaborativa. E agora, 10 anos depois, talvez eu fosse um pouquinho ingênua na época, mas eu vejo que os fornecedores foram muito audaciosos nessa ocasião aqui da reunião. E foi assim que seguimos adiante. A colaboração foi um ponto-chave. Ao longo da jornada, vejam só, nós usamos o que foi a semente desse índice de sustentabilidade global. É uma ferramenta bastante importante. Nesse índice, nós temos aqui a ideia da colaboração, o que a cidade pode fazer, o que os fornecedores podem fazer e também o que as organizações do destino podem fazer. Ou seja, foi uma ferramenta extremamente relevante para que a gente pudesse ser mais sistemático e mais profissional. Nos dias de hoje, nós temos o transporte público, ele é excelente, os veículos são acessíveis a todos, eles são isentos de combustível fóssil em 95%. Não estamos trabalhando apenas na sustentabilidade ambiental. Um exemplo é que há alguns anos tivemos o Europride lá em Gotemburgo e o sistema público colocou à disposição os trams, aqui os trens, nas cores do arco-íris. Nós usamos a estratégia de certificação, sim, em colaboração com os hotéis e os centros de eventos, e funcionou muito bem. Até os dias de hoje, 95% dos quartos de hotéis são certificados com a certificação ambiental e também os principais centros de conferência e eventos são certificados numa taxa de 100%. Nós usamos reuniões, eventos, festivais para nos tornar um destino bastante inclusivo que serve para todos e que atende a todos. E ainda mais importante, nós usamos os eventos como testes. Aqui nós temos um exemplo excelente, onde podemos ver, de fato, a economia circular acontecendo, entrando aqui na prática. A economia circular
é algo que envolve sistemas. Você tem que colaborar, você não consegue fazer sozinho. E nesse evento estávamos testando aqui métodos. Por exemplo, um sistema de reembolso que foi usado para os talheres, para alimentos que eram feitos para a viagem. E a gente verificava o que funcionava e não funcionava. E nós queríamos expandir esse sistema para que fosse algo que funcionasse na cidade como um todo, todos os dias. Foi uma forma de usar os eventos como protótipos, como ferramentas de teste. Nós estamos engatinhando aí na economia circular, estamos tentando, experimentando coisas. Assim como a sustentabilidade, quando ela estava lá no princípio, transformando a cidade, nós usamos a administração pública e as ONGs. Era aí que a gente testava as coisas. E eu vejo a mesma coisa acontecendo em Gotemburgo hoje. Nós temos essa esperança de integrar cada vez mais a economia circular na indústria de eventos, na indústria do turismo, porque a indústria de hospitalidade na nossa cidade é uma indústria que nos exibe, nos mostra a todos. É algo que acaba destacando todas as iniciativas. Essa foi a nossa jornada, a nossa trajetória. Foi uma apresentação bastante rápida, eu sei. Gostaria de dizer também que nós fomos indicados como a capital europeia do turismo inteligente, e que é um conceito muito interessante, não é? Nós temos a sustentabilidade, mas também temos a cultura ligada à digitalização. Mas não vamos falar sobre isso, não, hoje. Bem-vindos a Gotemburgo. Serão bem-vindos a qualquer momento. Muito obrigada. Que incrível, né? Thank you so much, Catarina. It was a wonderful Obrigada, Catarina. presentation. Foi uma apresentação excelente. Eu passo a palavra agora para a Leia, para que a Leia, então, possa seguir trazendo para a gente todo o conceito da economia circular e do seu trabalho. And thank you so much, Catarina. It was really a great experience. Bom, boa tarde a todo mundo. Então, primeiro, eu queria agradecer, né, o convite da Carla. Estou muito feliz de estar nesse evento e mais feliz ainda de estar numa mesa toda feminina, né, com mulheres incríveis, com projetos sensacionais. Então, obrigada mesmo pelo convite. Me sinto muito lisonjeada. Eu também vou compartilhar aqui minha tela, que eu preparei uma apresentação. Bom, vocês estão vendo corretamente? Sim? Ou tá com vários slides? Tá correto, né? Bom, então eu vou falar sobre economia circular, né, mais sobre o conceito e também um pouco do Cradle to Cradle, que é o conceito dentro da economia circular com o qual eu trabalho, né? Como a Carla comentou, eu sou arquiteta, então eu não sou da área de turismo, né? Eu tô aqui somando aí, né, com conhecimento, mas eu tenho uma perspectiva muito do design, né, de como construir a economia circular através do design, seja através do design de produtos, né, e passando para o design de arquitetura e cidades. Bom, então, quando eu começo a falar sobre economia circular, né, eu sempre volto um pouquinho atrás para o que é a economia linear, né, ou essa economia do berço ao túmulo. Né? Então, a gente extrai os recursos, a gente produz nossos produtos, né, consome e descarta. Isso forma essa linha reta. Né? Então, do lado da extração de recursos, a gente tem a questão de um esgotamento, né, iminente. A gente está extraindo muitos recursos de forma desenfreada, né, e isso está gerando, né, um esgotamento de elementos importantes para a gente, né, que a gente usa no nosso dia a dia.
Do outro lado, a gente tem essa questão do descarte, né, dos materiais, e isso acaba gerando a poluição, que é muito visível, né, então a gente se incomoda muito com essa poluição, e a gente polui os nossos mares, os nossos rios, o ar, o solo, enfim, a gente tem poluições de diversos tipos como consequência dessa economia linear, né? E, por fim, eu vou falar um pouco da toxicidade, né, que é um tema menos visível, né? A gente enxerga pouco, né? Porque, na verdade, a gente não sabe do que as nossas coisas são feitas, né? Do que elas são constituídas. Eu sempre brinco, né, que quando a gente compra um tomate no mercado, a gente sabe que esse tomate, ele vem com outras coisas, né, com coisas que a gente não pediu. Então, agrotóxicos, né, e fertilizantes artificiais, eles estão lá. E a gente, muitas vezes, sabe e acaba comprando porque não tem outra alternativa, né. E a mesma coisa acontece para as nossas coisas, né? A gente não sabe exatamente do que as nossas coisas são feitas, a gente não sabe exatamente se essa tinta dessa blusa foi feita para estar em contato, por exemplo, com a minha pele, né? A mesma coisa os nossos sapatos, enfim. E isso causa uma questão de toxicidade mesmo, né? Porque as coisas acabam emitindo essas toxinas. E aí vem esse ideário da sustentabilidade, que ficou muito forte, né, na década de 90, e ele era muito pautado na questão da eficiência, né? Eficiência, redução de impacto, minimização de danos, né? Compensação ambiental, né? E essa ideia da eficiência, da sustentabilidade, acaba gerando, né, a gente tem o objetivo de zerar, né? Zerar impacto, lixo zero, enfim. E isso, na verdade, para mim, me parece que a gente é como se a gente estivesse caminhando para um precipício, né, e a gente começa a reduzir um pouco. Então, a gente está indo mais devagar, né, mas a gente não está mudando o paradigma, né, quando a gente só reduz ou só minimiza um problema. E aí vem esse livro Cradle to Cradle, né, que para mim mudou a forma de como eu vejo o mundo, né, então ele foi escrito em 2002, por um arquiteto americano, William McDonough, e um engenheiro químico alemão, o professor Michael Braungart, que é a pessoa com quem eu trabalho aqui no Brasil. E eles falam que a questão econômica e ambiental, ela não deve ser pautada somente nessa gestão de resíduos, né, ou na minimização de danos. Mas mais importante que isso é a gente trabalhar o design, né? Então, a gente já tem que projetar as nossas coisas pensando no que vai acontecer depois, né? Num próximo ciclo para aquele produto, para aquele edifício, né? Ou para a água, para qualquer recurso. E por isso o livro chama Cradle to Cradle, que em português significa do berço ao berço. Então, a gente sempre pergunta qual vai ser o próximo berço, né? E depois. E aí eles trazem a ideia da efetividade. Então, enquanto que a eficiência, o objetivo é zero, a efetividade, o objetivo é mais, né? É você impactar mais, quanto mais positivamente, melhor. E aí eles falam assim, não, vamos tentar olhar para a natureza, né? Para entender como que ela funciona e traduzir isso para os nossos sistemas industriais. E eles falam o seguinte, a natureza não é eficiente, né? Então, se você olhar para uma árvore, por exemplo, uma árvore produz muita coisa, né? Ela produz oxigênio, ela cria habitat, ela produz frutos, a hora que o fruto cai, a formiga vai lá e come, né? A gente senta embaixo dela e faz uso da sombra que ela fornece, né? Ou seja, ela produz muito mais do que é necessário para ela sobreviver, né, e para ela se reproduzir. Então, ela não é eficiente, na verdade, ela é efetiva, né? E aí eles partem desse entendimento da natureza, eles colocam 3 princípios fundamentais do Cradle to Cradle. Então, o primeiro é que resíduos são nutrientes. Quando desenhados para isso, né, eles podem recircular de forma indefinida dentro dos sistemas deles. O segundo é que a gente deve fazer o uso da entrada solar ilimitada, né? Então, as fontes renováveis, elas estão aí, elas são constantes, são livres, e a gente deve fazer o máximo uso delas. E o último ponto é que a gente deve celebrar a diversidade. E aí, isso eu acho que é muito interessante, né? Principalmente para a gente aqui na América Latina, para entender como que a gente pode traduzir esses conceitos
para o nosso contexto, que é muito mais complexo, né? Então, aqui a gente fala de diversidade, biodiversidade, a gente pode falar diversidade de cultura, né? Ou pode falar de diversidade de soluções para um problema, né? Enfim, então eles saem desse quadro, né, bastante holístico, assim, né, de um entendimento da natureza, e eles falam assim, então, para isso, como que a gente vai aplicar? Então, eles colocam 2 passos. O primeiro é saber do que as nossas coisas são feitas, né? Então, a gente vai olhar lá molecularmente do que os materiais de cada produto são feitos, né? Quem são os fornecedores, né? E o que você está colocando lá. E aí você vai substituindo aos poucos aquilo que você não sabe o que é, né? Aquilo que você acha que não é aceitável, né? Se é cancerígeno, é mutagênico, enfim. E você vai substituindo por aquilo que você quer. Então, de forma intencional, você tem que colocar intenção naquilo que você está fazendo. E aí, no segundo passo, a gente vai entender que a gente está dentro, na verdade, de 2 esferas, né? Ou 2 ciclos. Então, a gente pode falar do ciclo biológico, né, ou da biosfera, e aqui a gente vai falar de tudo que vem da Terra e volta para a Terra, né? Então, a gente fala aqui de produtos de consumo. Então, por exemplo, um shampoo, a gente lavou a cabeça, né, com shampoo, o shampoo volta para o ralo, ou seja, ele vai encontrar lá no sistema hídrico. Então, ele tem que ser desenhado para retornar para o sistema hídrico, né? E no outro ciclo, na outra esfera, a gente vai falar dos produtos técnicos, né, do ciclo técnico. Aí a gente fala de materiais não renováveis, né, como metais e plásticos, que se eles forem desenhados para isso, eles também podem recircular de uma forma saudável, né, para os seres humanos e também para o meio ambiente. E aí aqui eu falei um pouquinho, né, a gente, quando pensa em economia circular, a gente pode trabalhar em diversas escalas. Então, eu falei um pouco da escala molecular, né, numa escala mais ampla, a gente vai chegar em produtos industriais, né, depois em edifícios, comunidades, né, ou até cidades, e por fim a gente vai falar de uma economia circular entre países e planetas. Então, eu trouxe agora aqui alguns exemplos para a gente discutir sobre eles, né? Então, o primeiro é sobre a Oca Embalagens, não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa aqui brasileira que produz esses pratos descartáveis à base de fécula de mandioca. Então, eles são completamente compostáveis, na verdade, eles falam que você pode, inclusive, comer esses pratos depois que você usa. Aqui é um projeto muito interessante, eles acabaram de ganhar o primeiro prêmio num desafio chamado Repensando o Plástico, né, que foi organizado pelo MIT e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e é um pessoal lá da Patagônia, que eles contam que tem um problema muito grave dessas cordas marítimas, né, ali uma poluição dessas cordas. Então, eles recolhem essas cordas do mar, né, refilam todo esse, é um plástico, é nylon, né, refilam esse plástico e transformam em containers, né, que volta, que faz esse plástico retornar para o ciclo industrial dele. Então, aqui a gente fala de upcycle, né, que você ainda está melhorando a qualidade do material. Bom, aqui é um projeto meu, né, do meu escritório, a Flock, que é a Casa Circular. Então, esse foi um projeto que a gente passou muito tempo pensando, é um protótipo. E a gente justamente estava buscando, né, uma outra forma da gente habitar o planeta, mais conectado, né, com a natureza, com os sistemas que a gente permeia. Então, a gente entendeu que a casa é um banco de materiais, ou seja, a gente entende que cada material tem um valor, a gente sabe tudo que a gente colocou na casa, né, de qual ciclo ela pertence, seja o ciclo biológico ou técnico, e quais as possibilidades do que vai acontecer com cada material que a gente incluiu na casa, né? O que pode acontecer depois. Então, para isso, a gente criou uma arquitetura toda modular, né? Então, ela é toda feita de encaixes, né? Então, a gente não usou cola, por exemplo, cimento, essas coisas, é tudo parafusado, né? Justamente para a casa poder ser readaptada e redirecionada para os novos usos. Né? A gente também pensou no ciclo da energia, então como que a gente pode usar iluminação e ventilação natural, né, de forma a ambientar esse projeto, né, a trazer um conforto.
A gente também pensou no fechamento do ciclo da água, então a gente capta a água, a gente trata a água, né, antes dela voltar para o sistema. Né? E aí a gente também trabalhou muito essa questão da relação dos usuários, né, com o entorno, de forma que a gente dê suporte para a biodiversidade local. Então, aqui é como ficou, né, o resultado da casa, né, aqui também. Agora, aqui, rapidinho, eu vou trazer só umas outras perspectivas que eu acho que pode ser interessante também para essa visão do turismo, né? Então, um pouco sobre a água, né? Desse pensamento de não só trazer, não só tratar a água, né? Mas como que a gente pode trazer também mais benefícios, né? Então, esses biosistemas integrados é um sistema que trata águas cinzas e negras, né? Com uma série de tanques, né, tanques de algas e peixes e plantas, então a água o efluente vai passando e vai sendo filtrado, né, e como resultado, além da água limpa, né, o sistema ele gera biogás que pode ser fornecido para cocção, né, e fertilizante natural para a agricultura, né, traz um suporte à biodiversidade e também saúde para a população local. Esse sistema ele já é bastante usado aqui no Brasil, tem um projeto bem legal em Petrópolis, do Instituto Ambiental, no Haiti, também na China. Então, eu acho muito interessante. E, por fim, queria falar um pouco também sobre a produção de alimentos, né, que a gente tem debatido muito aqui no Brasil, né, a questão do que se coloca nos nossos alimentos, né, e como que como que a nossa saúde ela é interferida, né, por esse tipo de produção linear. Então, aqui eu trouxe a Fazenda Olhos d'Água, na Bahia, né, que é um projeto do Ernest Gott, de arquitetura sintrópica, e é um projeto muito lindo, né, porque o projeto, ele traz a questão da produção de alimentos, mas, ao mesmo tempo, ele trouxe uma regeneração para a área, né, que é incrível, né. A fazenda se chama Olhos d'Água justamente porque, com a regeneração, a água que existia lá, dezenas de nascentes que estavam secas, voltaram a brotar. Então, eu acho que esse fala muito sobre regeneração, né? Ou seja, né, só para fechar, a economia circular, ela vem como uma forma da gente entender que a natureza não é só uma fonte, né, de materiais que a gente extrai, né? Mas sim, ela pode ser uma fonte muito interessante de aprendizado e inspiração, né? E a gente precisa criar formas de crescimento que caminhem em conjunto com a natureza, né? E não contra ela. A natureza não é linear, ela é circular, ela é regenerativa e é abundante. E eu acredito que se a gente fizer a nossa lição de casa, o nosso futuro também pode ser. Então, acho que era essa a mensagem que eu queria passar. E é isso, obrigada. Adorei essa frase final, o lixo é um erro de design. Maravilhosa, né? Quer dizer, a gente sempre fala, mas eu reciclo, né? E aí tem aquela máxima, né? Que reciclar, assim, é só no último dos casos, porque antes a gente já fez um monte de coisa, né? Para evitar o lixo. Achei muito boa e muito bonita e muito esclarecedora a sua fala, Leia. Até porque ela vai caminhando na direção que vamos seguir com o fórum também, amanhã, nos próximos painéis, que é poder também trazer essa perspectiva, né, do turismo, além da sustentabilidade, o turismo também como elemento, como ferramenta de regeneração. Então, agora a gente vai passar a palavra para a Carol poder contar um pouco para a gente como ela entende tudo isso e como ela articula essa questão da cooperação e tudo mais na linha de frente, na hotelaria, e como ela vê isso também a partir do ponto de vista da academia. Está com você, Carol. Está sem som, Carol. Pronto, agora sim, boa noite a todos. Boa noite, porque aqui no Nordeste já está escuro. Queria agradecer a oportunidade, assim, ao convite da Carla de me juntar a essas mulheres realmente inspiradoras aí, poder compor esse time feminino, né?
Muito obrigada. Eu tinha uma fala preparada, eu não vou fazer a apresentação, eu tinha uma fala preparada, mas eu gostei tanto da fala da Léa, e ela casa tão bem que eu vou começar um pouquinho diferente, né, do que eu ia falar, e depois eu vou dar continuidade rapidamente. É muito interessante a forma que a Léa apresentou a proposta da economia circular, e o que me veio à cabeça, relacionado ao meu tema de estudo na academia, que é a ética da sustentabilidade. Né? Eu tive a oportunidade de, desde os 17 anos, trabalhar em empresas que tinham políticas ambientais e políticas de sustentabilidade, então, só podia me tornar uma profissional voltada a esse tipo de ética, né? Eu acho que é quase que inevitável. E uma das coisas que eu observo é mais ou menos isso, todos que estão aqui presentes, muitos dos que estão assistindo a gente aqui, nós temos a nossa ética construída sob o viés da sustentabilidade. É isso que move o nosso trabalho e as nossas ações, né? Dentro do estudo da administração, eu estudava a ação racional do sujeito, para entender o comportamento organizacional. E eu cheguei na ética, porque, pela minha experiência profissional e dos estudos dentro da faculdade, né, depois no mestrado, tinham algumas coisas que me incomodavam, né? E eu ficava sempre inquieta, porque eu via todo mundo falando a mesma coisa, os mesmos sonhos, e a gente sempre esbarrava, sempre tinham os entraves, né? Então, várias maneiras da gente fazer a mesma coisa. E eu comecei a estudar isso profundamente, obviamente, tive que entrar lá nas bases filosóficas até chegar nas organizações, mas eu comecei a entender que é uma forma ética da gente trabalhar. Eu gosto muito de que hoje eu trabalho dentro de uma empresa que tem uma política sustentável, no próprio nome, né, Verde Green, o nosso outro hotel em Juazeiro do Norte, que é o IUA. A gente é certificado pela ISO 14001 de gestão ambiental. Estou lutando para que a gente consiga a certificação do Garrido, que estava no painel anterior, que é da sustentabilidade em meios de hospedagem. E eu percebo que ela é de forma estrutural que ela precisa acontecer, né? A ética da sustentabilidade, ela estrutura qualquer tipo de ação, em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de cliente, em qualquer tipo de gestor, né? A partir do momento que esse gestor, esse tomador de decisão, ele está estruturado, uma ética sob o viés da sustentabilidade, a economia circular, a economia verde, a quebra desse paradigma, ele acontece. Então, voltando à minha fala, eu queria trazer uma análise um pouco desse sistema econômico para o cenário micro, né? Então, por muito tempo, dentro das organizações, a gente apresentava um modelo de sustentabilidade que, em inglês, é o triple bottom line, né? Que é o tripé da sustentabilidade. Mas, na praxis, né, ela exige diversas outras esferas, né? A sustentabilidade, ela não é um tripé, ela é raiz, né? Ela é estrutural. E não há tripé de sustentabilidade que minimize os impactos do modelo organizacional tradicional, né? A gente precisa realmente quebrar esse paradigma, porque justamente ele é linear. Então, pensar a organização de maneira a valorizar as relações econômicas circulares, ela está diretamente relacionada com o conceito de sustentabilidade, né? E é dessa maneira que a gente consegue potencializar os impactos positivos do turismo, enquanto atividade econômica, mas principalmente enquanto fenômeno social, certo? Claro que quando a gente fala de sustentabilidade, eu já disse isso em outras falas minhas, a gente precisa desmistificar e eu acho que resgatar o verdadeiro conceito da ideia de utopia, né? Que os sujeitos utópicos na antiguidade, eles eram considerados os maiores pensadores, os formadores de opiniões, né? Responsáveis aí por diversas transformações sociais ao longo dos anos. E com o tempo, esse significado ele foi mudando, né? Até no dicionário, utopia, a descrição de praxe da utopia é qualquer descrição de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas, em instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com a coletividade e o bem-estar social, né? Eu não consigo pensar isso como uma utopia no sentido
no sentido construído, né? Que é aquela coisa fantasiosa, irrealizável, porque não é algo possível. Então, é importante a gente desmistificar. Na verdade, esse conceito de fantasioso, ele foi criado pelo próprio modelo instituído. Era importante que essa sociedade que pensa na coletividade fosse destruída, né? Para que esse modelo tradicional que a gente vive hoje fosse instaurado, né? Que é um modelo que acaba, infelizmente, valorizando aí o oportunismo em prol de relações unicamente lucrativas. E que acaba tendo que negar a coletividade para que esse oportunismo prevaleça, né? Mas eu acho que a questão-chave é que a sustentabilidade dentro das organizações, ela precisa ser enxergada como um elemento estrutural, né? Ela precisa ser uma política, ela é a base dessa pirâmide. Seja da alta gerência, seja dos colaboradores de base. Quando você estrutura e trabalha dentro das suas relações éticas, os efeitos dentro de alguma empresa, das organizações, instituições, enfim, ele é multiplicador, né? Eu observo isso na empresa que eu estou hoje, nas outras empresas que a gente trabalhou. É a ética que orienta o pensamento racional do sujeito, né? E ele pode ser orientado por utilitarismo, né? Criando ações voltadas para os processos de cálculos, fins focados exclusivamente no resultado final, ou ele pode ser focado de formas substantivas, né, que são relacionadas a formas de autonomia, de julgamento ético, de emancipação, que são diretamente relacionadas ao desenvolvimento humano. Muito parecido com o que a Léa falou da relação humana, a relação nossa com as coisas, a forma como a gente entende, das questões de entendimento das coisas, né? Então, quando você... a sustentabilidade, essa forma ética, que ela acaba por equilibrar esse pensamento racional da organização, mas ela não deixa de lado o objetivo fim dela, que é o lucro, né? Na verdade, ela transforma a ideia do lucro a qualquer custo e transfere a tomada de decisão considerando os meios. Então, no momento que a ética da sustentabilidade ela é incorporada, né, de maneira estrutural dentro da empresa e da organização, a gente começa a perguntar o porquê e o como a gente vai fazer isso, né? Não é abrir mão do lucro, é considerar a maneira como o resultado organizacional será alcançado. Como posso atingir o meu resultado potencializando o impacto positivo na esfera social, promovendo o desenvolvimento local, conservando a natureza, os recursos naturais, né? É valorizar o como farei, e não tão somente o que eu ganho com isso, né? Até puxando a fala da Mônica no painel anterior, quando ela falava sobre a capacidade de carga dos destinos, relacionando isso ao turismo sustentável, né? Quando a gente dá importância e para entender a capacidade de carga dos destinos, isso é uma ação ética voltada para a sustentabilidade, né? Porque a gente está entendendo os limites da atividade, restringindo os seus resultados aos limites aceitáveis de carga, né? A gente está controlando o fluxo e evitando o impacto negativo da visitação massificada. Um dos exemplos, né? Dentro do turismo. E só para finalizar, eu acho que até para a gente promover uma discussão depois dessa fala, que eu acho que o principal entrave das organizações em relação à economia circular ou à própria sustentabilidade é que, a Léa também comentou isso, a gente não está estruturado para atender de maneira circular, né? As organizações, elas estão numa outra linha de organização. Um exemplo, nós aqui do Hotel Verde Green, em João Pessoa, nós temos um comitê verde, de uma maneira muito legal, nós não temos um setor de sustentabilidade, tá? Nós temos um comitê, onde, no caso, eu faço parte da coordenação, mas a gente tem uma liderança do departamento pessoal, uma liderança do departamento de eventos, a gente está abrindo mais vagas para outras lideranças e outros colaboradores de base para participar desse conselho. Então, o comitê que faz a gestão da sustentabilidade no hotel,
né? Então, a gente envolve outros setores e não fica restrito tão somente ao setor de sustentabilidade dentro da empresa. Como eu disse, é estrutural. Todos os setores têm indicadores de coleta seletiva, indicadores de eficiência energética, enfim, alguns exemplos, óbvio que uns mais, outros menos, a gente só usa produtos biodegradáveis. Outra coisa legal que eu acho que tem muito a ver com isso, em João Pessoa não tinha um fornecedor que nos vendesse produtos biodegradáveis, né? Mas está na nossa política ambiental e até pela nossa certificação de gestão ambiental a exigência disso. Olha que interessante, um dos fornecedores disponíveis falou assim, não, eu vou começar a fornecer produto biodegradável para vocês, então. Porque a gente também, dentro da nossa política, a gente tem o ideal, e é o que a gente geralmente faz, de comprar somente de fornecedores num raio de 80 quilômetros, justamente para promover o desenvolvimento, né? O desenvolvimento local, regional. Então, a gente não queria comprar esse produto biodegradável de fora, pelo contrário, a gente queria gerar renda aqui, próximo da gente. E um fornecedor falou e comprou, e começou a fornecer. Hoje, ele já consegue distribuir esses produtos biodegradáveis para outros clientes, não só para o Verde Green, né? E a gente conseguiu, de acordo com a nossa necessidade, multiplicar tanto a renda desse fornecedor como a utilização de produtos biodegradáveis por outras pessoas. E eu acho que a economia circular tem um pouco a ver disso, né? E a empresa, ela precisa estar disposta. E, na verdade, ela só vai estar disposta sem achar que isso onera se ela tiver a ética voltada para a sustentabilidade, se ela entender isso de maneira estrutural. Para finalizar, só um outro exemplo que está acontecendo, a gente está elaborando um programa em parceria com uma ONG ambiental aqui da cidade, o Instituto IECOS, de compra dos nossos insumos da economia, da agricultura familiar, né? Porque a gente compra de intermediários. A gente falou, não, vamos comprar direto do agricultor familiar, a gente já trabalha com produtos orgânicos, né? Então, vamos fazer essa roda girar, né? Vamos fazer isso disseminar. E a gente chegou num entrave, porque o nosso restaurante, ele precisa de uma diversidade de alimentos que muitas vezes o agricultor familiar, ele não consegue entregar para a gente. Dá um exemplo, eu preciso de 50 quilos de batata, 10 quilos de couve, apesar da gente ter a nossa horta orgânica aqui, a gente precisa mais, e o agricultor não consegue. E aí, quando a gente decide colocar isso, a empresa tem duas opções. Falar, não, o projeto não é viável, né? Não se adequa ao nosso modelo, que a gente precisa de diversidade, não vou mudar meu menu, não vou mudar meu cardápio, a gente trabalha num restaurante de alta gastronomia. Ou a empresa pode falar assim, não, eu vou me adaptar, eu vou comprar da agricultura familiar, né? E eu acho que é essa tomada de decisão que é influenciado pela ética da sustentabilidade. O Verde Green, ele optou por se adaptar. Então, a gente está criando pratos executivos que vão ser baseados e construídos de acordo com a entrega desse agricultor mensalmente, né? O agricultor vai falar, olha, posso entregar 50 quilos de batata e 20 quilos de abóbora. Ótimo, nesse mês a gente vai desenvolver pratos especiais baseados na capacidade de entrega da agricultura familiar. Então, trouxe esses exemplos, assim, acho que eu já até passei do tempo, para poder exemplificar um pouco essa ideia de como a sustentabilidade, o próprio turismo sustentável, ele só vai acontecer quando a gente pensar de maneira estrutural, né? A gente tem muitos bons exemplos, a Catarina é um exemplo incrível, né, de como isso é possível, o trabalho que a Leia vem fazendo, que as meninas que vão falar logo depois, mas são coisas isoladas, acabam sendo iniciativas isoladas, né? No painel anterior, até isso foi dito também, acho que foi até o Alexandre Garrido que comentou, que você começa um projeto de turismo sustentável, mas se você sair dali, ele não tem continuidade.
né? Então, é por isso que ele precisa estar nas nossas raízes. Sustentabilidade é raiz, não é tripé. Ela não está em cima, ela está por baixo. Acho que essa é a minha mensagem. E que mensagem, hein, Carol? Adorei o conceito de sustentabilidade enquanto raiz e fazer esse deslocamento do tripé, né? E toda essa sua defesa a favor da ética da sustentabilidade. Eu acho que sim, esse é o único caminho, né? E graças a Deus que temos esse caminho, porque é um caminho maravilhoso para podermos seguir. E agora a gente vai ter, então, a Maria Aparecida e a Beatriz podendo trazer para a gente uma prática no Ceará, no litoral cearense, de como a Rede Tucum se organiza, como funciona. Maria Aparecida é uma pessoa que fala muito bem, de um jeito muito gostoso. Conta para a gente, explica para todo mundo o que é a Rede Tucum, como vocês surgiram, como vocês se organizam e como vocês conseguem colocar na prática os conceitos, né, da ética da sustentabilidade, da colaboração, como isso vem dando tantos resultados aí para vocês. Muito bem-vinda, Maria Aparecida, bem-vinda, Beatriz, que acho que teve um problema de conexão. Então, seguimos aí com Maria Aparecida. Então, boa noite, gente. É um prazer, né? Na verdade, uma alegria imensa poder fazer parte desse painel com mulheres maravilhosas, né? Para a gente é muito emocionante estar ouvindo vocês, porque a gente se vê, né? Nesse papel, né, de articulação, de uma possibilidade de fazer esse turismo diferente, né? Então, eu faço parte, né, de uma associação que sempre discutiu, né, a questão do turismo sustentável, que é a Associação Caiçara, e a Rede Tucum, ela nasce no ano de 2006, de uma comunidade, né, de uma reserva extrativista, que é a Prainha do Canto Verde, no litoral oeste do Ceará. Nós hoje somos 12 comunidades que desenvolvem essa articulação em defesa do nosso território. Acho que é de conhecimento, né, da maioria do povo brasileiro o quanto o nosso litoral é ameaçado. Então, o turismo comunitário ele é uma forma, né, uma estratégia para a gente defender o nosso território, a complementação de renda, a valorização da nossa cultura, a pensar essa sustentabilidade, né, a defesa do nosso meio ambiente, do jeito que a gente acredita, do jeito que a gente apresenta as nossas forças. Então, nossas comunidades, elas são de pescadores, de agricultores, nós temos comunidades quilombolas, indígenas e reservas extrativistas. Né, Bia? Acho que ela está conseguindo. Acho que você pode continuar, Maria Aparecida, que ela está com a internet um pouco instável, então você pode continuar aí contando para a gente. Obrigada. Sim. Então, o turismo comunitário ele é aquele no qual as populações locais... Boa noite, me ouvindo? Tá? Então, fala, Bia. Pode não estar muito bem, mas acredito que estejam me ouvindo, não é isso? Sim. Como a Aparecida já falou, né, nós nos organizamos aqui no Ceará, em torno de umas 2 comunidades, entre a quilombola, indígenas, extrativistas e comunidades tradicionais do litoral leste e litoral oeste do Ceará. A gente tem, com o turismo comunitário, essa questão de trabalho turismo, não só com a ação de mostrar a cultura, mas sim fazer também o visitante a conhecer ela, a gostar dela. Na verdade, quem vem conhecer a rede já conhece e trabalha um pouco com essa questão do desenvolvimento sustentável, conhece um pouco do turismo de base comunitária e vem conhecer na prática nossas experiências, como a rede atua dentro das comunidades. Temos como princípio geração de renda dentro das comunidades, né, a renda circular, onde quem trabalha com turismo comunitário dentro das cidades, ele está comprando peixe do pescador, está comprando
os outros movimentos que vão oferecer ao visitante ao agricultor familiar. Então, a gente tem essa renda circular dentro das comunidades. A gente trabalha com o desenvolvimento econômico sustentável local. A defesa também, desculpa, tirar o foco. Desculpa, Beatriz, eu vou precisar te interromper porque a sua internet está muito instável e eu estou recebendo mensagens das pessoas que não estão conseguindo ouvir, porque sua voz está falhando demais. Você me desculpa, então eu vou pedir para a Aparecida continuar com a sua parte, pode ser? Porque a internet dela está mais estável do que a sua? A Aparecida pode continuar, caso esteja ruim para mim. Tá ótimo. Pode seguir, então, Aparecida. Obrigada. Desculpa, Bia. Então, obrigada, Bia. Bia é uma comunitária, né, da Prainha do Canto Verde, onde a gente se reconhece, né, a partir do turismo comunitário com a realidade dessa comunidade. Então, ela trazia um pouco dos princípios, né? E um deles é que o turismo comunitário ela promove, né, essa distribuição equitativa de renda na comunidade. Então, quando a gente pensa nessa questão da economia circular, né, como foi citado, né, pelas nossas antecessoras, né, antes da gente, né, que traz esse equilíbrio, né, de pensar essa questão da ética na sustentabilidade. Então, a gente tem muitas experiências fantásticas em nossas comunidades de valorizar a nossa produção local. Né? A gente tem essa opção, né, de ter a agricultura familiar de forma orgânica, a gente tem a valorização dos pescadores, dos agricultores, de pensar, né, o resgate nas nossas tradições e oferecer, né, aos nossos visitantes, aos nossos turistas, aquilo que é de melhor, que ele pode vivenciar uma oportunidade de conhecer, né, realidades como a dos povos indígenas, como a dos povos quilombolas, de uma maneira, né, que você pode encontrar alternativas que lhe traz o conforto, que lhe traz uma realidade, a cultura, né, que você se apaixona, né, pelo que tem de melhor em nossas comunidades. E a gente sempre parte, né, de alguns pressupostos, que é a crítica, né, esse modelo de desenvolvimento capitalista, né, que às vezes destrói, né, as nossas bases, as nossas comunidades. Infelizmente, a gente sempre que o visitante quer fazer um roteiro em nossas comunidades, a gente pergunta, né, a questão sobre a alimentação, sobre a bebida, e a gente oferece o que tem de melhor, né? Em vez de oferecer o refrigerante, a gente oferece o suco, para valorizar ainda mais a nossa produção, as nossas receitas. Elas vêm das nossas gerações antigas, né, dos nossos bisavós, dos nossos avós. Então, pratos, né, que são pensados, né, nessa questão de valorizar o que a comunidade oferece de maneira bem ecológica, de maneira bem apresentada, de pensar todos esses princípios. Inclusive, nessa organização comunitária, como você falou, né, no início, quando nos apresentou que a gestão local, ela pensou nessa forma de apresentar esse modelo de turismo. Então, as nossas estratégias de articulação hoje, de divulgar a nossa experiência enquanto rede, ela se dá a partir de parcerias, né? A gente tem algumas entidades, né, que fazem essa assessoria para que as nossas lideranças elas possam receber capacitação, né, em gestão, em valorização, né, da cultura, de apresentar de que forma o visitante pode se sentir em casa, né? O nosso povo cearense é muito acolhedor, então a gente, em cada comunidade, tem o seu GT, que é o grupo de trabalho, que pensa os nossos roteiros, que organiza, tudo é feito pela comunidade. Então, a gente tem, assim, aquela energia positiva de poder acolher bem os nossos visitantes. Então, a gente tem as estruturas de hospedagem, que tanto pode ser familiar, as pessoas que vão visitar e conhecer as nossas comunidades, ela tem a opção de ficar nas próprias famílias, ou escolher estar numa pousada, no chalé, e também o que ela deseja fazer. Nos roteiros a gente inclui, né, o passeio de barco naquelas comunidades que ele deseja, de vivenciar, né, uma experiência de projetos, um replantio de mudas, fazer uma dança, né, com nossos povos indígenas. Então, a gente faz essa construção desses roteiros junto com o visitante da maneira que ele escolhe.
A gente hoje tem algumas publicações, né, que explica melhor o que é o nosso trabalho enquanto turismo comunitário. A gente tem um catálogo, né, que traz a foto, a história de algumas comunidades, que é o catálogo da Rede Tucum. Depois, quem quiser pode pesquisar na internet. A gente tem um livro de receitas, né, de receitas comunitárias. Cada comunidade apresentou, né, a sua receita mais típica, mais procurada pelo visitante, a gente colocou nesse livro. Temos também um caderno, né, de normas e procedimentos, que as comunidades do Ceará que se identificam com o turismo comunitário, que querem fazer parte da rede, têm que seguir nesses princípios. E a gente traz, né, essa valorização do artesanato, os nossos eventos que são pensados, né, de maneira bem sustentável, como as regatas de jangada, né, como as nossas assembleias, as nossas trilhas ecológicas, experiências, né, de projetos que traz, né, esse pensar local, esse agir local, né, e a maneira com que as nossas mulheres, as nossas comunidades, elas pensam, se articulam, elas produzem, cada coisa que é oferecido, né, nessa maneira da gente fazer o turismo local. Então, é uma experiência fantástica que tem sido construída a muitas mãos. Graças a Deus, a gente tem hoje parceiros importantíssimos que ajudaram nessa construção, que surgiram a partir da identificação, né, de lideranças que se destacam, que avançaram, né, nesse crescimento pessoal, de poder levar o nome da sua comunidade como referência hoje nacional. Então, a gente tem parceiros como o Instituto Terra Mar, Fundação Brasil Cidadão, que tem projetos belíssimos que têm ajudado nossas comunidades, como o trabalho, né, das fossas ecológicas, né, para pensar, né, nas nossas nascentes, nossa água ela ser bem cuidada, de pensar, né, a proteção do nosso manguezal, que é o berçário da vida marinha, pensar alternativas, né, de valorização da pesca artesanal. Então, são estratégias, né, que a gente pensa, que a gente se identifica muito com essa economia circular, né, como a Carol coloca, né, de pensar estratégias, de buscar parceiros, né, que acreditam, que respeitam, que valorizam essas opções. Então, a gente traz esse recado, né, para todos que nos assistem hoje. A Rede Tucum ela é um processo em desenvolvimento de comunidades que acreditam que um turismo diferente é possível, pensando, né, na melhoria da qualidade de vida das nossas famílias, das nossas comunidades, de pensar a sustentabilidade, né, do nosso planeta, a partir de experiências simples, mas que faz um diferencial, né, não só no nosso Ceará, mas que pode ser referência para o Brasil e, quem sabe, né, internacional, como a Catarina trouxe, né, essas experiências. A gente recebeu alguns prêmios, né, como a gente foi finalista da Fundação Banco do Brasil, como a tecnologia sustentável, e outras premiações, né, que é importante a gente destacar, que é estar junto, né, de parceiros, de apresentar, né, experiências, como vai ter também no painel amanhã, que é o Projeto Bagagem. Fazemos parte da Rede Turisol, né, de experiências de sustentabilidade, de turismo de base comunitária. Então, tem muitas estratégias, né, em cada comunidade que traz esse diferencial. Então, a gente está aqui mais para agradecer a vocês pelo convite. Essa troca de informações ela é valiosíssima. A gente parabeniza, né, o evento, a você, Carla, pelo convite. E a gente se sente muito feliz. Continuamos aqui para poder trazer outros esclarecimentos. Sabemos que o tempo é curto, mas vale a pena, né, conferir cada experiência que tem no nosso país, que faz esse diferencial de pensar, né, a sustentabilidade, um turismo diferente. Muito obrigada. Aparecida, é sempre um prazer muito grande ouvir você falando. E, assim, o empoderamento, o orgulho e justamente esse senso de trabalho em grupo, né, que toda ação da Rede Tucum, da forma que vocês se organizam, a forma que vocês conduzem a experiência turística, né, algo que, de fato, a gente percebe aí o envolvimento massivo da comunidade e das comunidades que constituem a Rede Tucum. Eu vou passar a palavra agora
para a Leia, para que ela possa fazer aí as considerações finais. Leia, por favor, e depois eu tenho uma pergunta para você também. Talvez eu já faça a pergunta para você poder já tentar responder junto. Prezada senhorita Leia, pergunta de Marcos Gonçalves Ramos: você considera que a economia circular implica em um compromisso de práticas de decrescimento e trabalhar com processos de escalabilidade de sustentáveis? Eu acredito que não. Eu acredito que a economia circular, na verdade, ela não fala que a gente tem que decrescer, mas talvez seja interessante você dar uma pesquisada na economia Donut, da Kate Raworth. Não sei falar direito em inglês, mas é interessante como ela fala, tem até um TED Talk dela, né? Que ela fala que a natureza mesmo, né, ela cresce, né? Você pensa numa árvore, a árvore ela cresce, e aí em um momento ela estabiliza, né? Então essa busca constante da gente crescer, do PIB, né? Do PIB, ter um produto interno bruto, cada vez, né? A gente fica, a análise dos economistas é essa, né? A gente tem que crescer, mas nem sempre a gente tem que crescer, né? Se a gente atinge um ponto, né, que as coisas, que os sistemas são de fato circulares, são regenerativos, a gente pode chegar no ponto de estabilização da economia. Agora, a economia circular, ela não vem falar que a gente tem que consumir menos, né? Então, porque se a gente pensar o modelo, né, ele propõe numa forma de você, se você desenhar corretamente, você recircula os seus materiais. Então, não tem por que você não consumir, né? O ideal é você consumir a coisa certa. É claro que também você não vai desperdiçar, enfim, né? Você vai consumir aquilo que você precisa e aquilo que você quer. Mas não tem problema, por exemplo, se você usar um batom, né? Se esse batom foi feito para estar em contato com a sua pele, depois para ele retornar para o meio ambiente, né? Então, o consumo, ele não é mal visto, né? Mas o ideal é que você desenhe bons produtos, né? E bons sistemas, de forma que você não precisa tomar um banho mais curto se a sua água está sendo tratada e voltar para a natureza. Você precisa tomar um banho mais curto se a sua água não é tratada, né? E aí depois você vai ter escassez de água. Então, com essa visão do berço ao berço, você consegue ter o consumo, né, de forma positiva. Só queria fazer uma consideração que eu achei muito interessante, acho que todo mundo falou aqui, que é essa questão de talvez, né, a Carol falou muito, todas falaram, de um contrato, quase que um contrato social, né, para a gente transitar de uma economia linear para uma economia circular. Ninguém consegue trabalhar sozinho, né? Eu aqui na minha casa, Aparecida lá no lugar, não adianta, né? A gente tem que ter um alinhamento de conceitos, né? E a sociedade como um todo tem que comprar essa ideia, né? Então, você vê nos países que essa ideia da economia circular está mais avançada, é justamente porque você tem um entendimento dos diferentes atores, né? Que compõem a economia como um todo, né? Então, cada um fazendo o seu papel, mas alinhados também com o objetivo final, né? Com essa ética, enfim. Acho que é isso que todas essas ideias me trouxeram. Muito bom, Leia, muitíssimo obrigada. Assim, você nos deu realmente uma aula sobre economia circular, uma aula de uma forma que provavelmente nunca mais ninguém vai esquecer, e você pôde acrescentar demais, desculpa, a tudo que está sendo dito. Carol, gostaria de te ouvir agora, é possível? Claro, estamos aqui. Eu gostaria também de agradecer, assim, achei todas as falas, a Rede Tucum é algo que eu conheço, eu até já falei para as meninas que eu apresentei um seminário sobre a rede, na minha disciplina de redes organizacionais, que eu queria falar de turismo de base comunitária. Então, eu acho que é realmente esse complemento, assim, da gente trabalhar de maneira coletiva. Eu até vou colocar aqui um parênteses em relação a isso, digamos, fazer uma provocação que eu acho que é interessante. Eu sou um pouco crítica ao hiperconsumo, né? Eu acho que a gente precisa, sim, aprender
a consumir de maneira equilibrada, porque ainda que a gente tenha entendimento de onde vem o nosso produto, de como ele é produzido, e ainda que ele volte, se recicle, eu acho que o hiperconsumo ele continua dividindo, né? A mesma coisa, o hiperconsumo da água, ainda ele vai ficar limitado a um determinado grupo, e esse grupo vai consumir mais água que aquele outro grupo, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter um pensamento de redução, de compartilhamento dos bens e de produtos na Terra, né? Eu acho que isso é importante. E trabalhar em conjunto. Eu vejo a economia circular, a economia verde, e como toda essa lá também, eu acho que a quebra desse paradigma, né? Eu cheguei nessa inquietação da ética da sustentabilidade justamente por ser uma pessoa inquieta, né? E entender que muita gente falava disso e a gente tinha dificuldade até hoje, eu acho que é difícil a gente achar e falar assim, olha, isso é 100% sustentável, né? E aí eu realmente comecei a entender que o sistema, a totalidade onde a gente estava inserido, não permitia que a gente fosse 100% sustentável. E isso não é culpa de um grupo, culpa da economia, ela precisa ser entendida como um todo. Eu acho que a gente precisa mudar o nosso comportamento de consumo, o nosso comportamento de escolha dos produtos, o nosso entendimento, a nossa relação com a natureza também, com a cultura, com a sociedade, para realmente propor aí a mudança e para que a economia circular, por exemplo, seja um sistema virtuoso para o turismo e eventos. Eu acho que novos modelos, a quebra do paradigma é que realmente afloram as potencialidades do turismo enquanto atividade econômica, enquanto fenômeno social, e é dessa maneira de que, de fato, ele vai ser um transformador social, como é dito na teoria, né? Então, eu acredito que esse paradigma precisa ser quebrado. Parabéns, MAPS, Carla e todas as meninas da organização, a Fala, pelos painéis. Eu acho que é uma iniciativa super importante. Muito obrigada pelo convite e que as nossas falas, todos os painéis possam ser disseminados aí, né, sempre, para que esse tema nunca acabe, mesmo porque tem muita coisa para ser dita. Posso fazer só uma consideração rapidinho? Na verdade, é um convite, eu queria aproveitar aqui o espaço. Na semana que vem, na terça e na quarta, a gente vai dar uma aula aberta de economia circular. Então, vai ser um tempo mais longo, né? Vai ser 1 hora que a gente vai expor, né, o tema através do design circular. Então, convido vocês a entrarem lá no site da Ideia Circular e aí vai ter um pop-up para vocês se cadastrarem. Vocês podem escolher o melhor horário para vocês, terça ou quarta. Obrigada. Que lindo convite. Vamos divulgar também nas mídias da MEPS para que todos saibam. Muito obrigada, Léa. Carol, a sua participação foi muito profunda. Acho que trouxe aí esse olhar atento, né, à questão da ética da sustentabilidade e, assim, acho muito bonito o jeito que você traz como a sustentabilidade estando na estrutura, né? Não sendo um setor à parte, é o setor de sustentabilidade, não, né? É uma coisa que realmente está na raiz e eu acho que, sem dúvida alguma, você se interessar pela questão da sustentabilidade e querer começar a viver, né? Contribuindo efetivamente para o planeta, né? E para todos os seus habitantes, impacta esse tanto na sua vida, não é verdade? Eu acho muito bonito. E agora, para a gente terminar, eu tenho uma pergunta para a Aparecida, da Aline Passos Araújo, que pergunta: enquanto comunidade organizada, o que vocês percebem como os maiores desafios e barreiras para fomentar a economia circular ou economia solidária através do turismo comunitário?
Muito interessante nessa pergunta, porque, na verdade, a gente acaba não falando tanto dos desafios, né, que a gente percebe na dinâmica do turismo comunitário que a gente lida no dia a dia. Mas um desses desafios é realmente a estrutura, né? Eu acho que a Carol e a Léa trouxeram isso muito visível, né? Que a estrutura das nossas comunidades, né? A forma como elas são pensadas, elas trazem esses desafios, né? As nossas políticas públicas, elas não têm esse viés ambiental, né? A questão de pensar essa sustentabilidade, que a gente possa, né, ter uma coleta seletiva, né, que todas as comunidades possam aplicar bem. Então, são desafios como esse que a gente vai acumulando no dia a dia, que impedem a gente ter essa economia circular, né, de ter esse desenvolvimento sustentável que a gente sonha, né? Então, é uma dinâmica bem desafiadora, né? Acho que é um processo construído a muitas mãos e que requer, né, esse empenho, essa força, né, das entidades parceiras, para que a gente possa colocar em prática, né, algumas alternativas, né, alguns investimentos que a gente possa não diminuir, né, essa questão dos impactos ambientais que, às vezes, né, o modelo que a gente vivencia hoje, né, nas nossas cidades, comunidades, eles são implantados. Então, são desafios como esse, né? Às vezes a gente precisa se deslocar de uma comunidade para outra, de um município para outro, para poder fazer compra, né, de produtos que na nossa comunidade a gente muitas vezes não tem. Né? Mas a gente tem tentado favorecer que essa economia circular aconteça, porque a gente tem projetos belíssimos, né, de agricultura familiar, de pesca sustentável, então a gente tem onde buscar e fazer com que essas alternativas, né, elas se concretizem no nosso dia a dia. Mas são muitos desafios, mas com muitas forças, muitas mãos, a gente vai conseguir superar. Porque nós temos e acreditamos, né, nessas possibilidades, que o nosso povo ele é muito batalhador, ele é muito guerreiro, e quando ele acredita, né, no seu potencial, ele faz grandes transformações. Que linda essa frase final, né? Quer dizer, um povo guerreiro, resiliente e que quando acredita no seu potencial, ele pode, então, de fato, provocar mudanças e alterações. A experiência de vocês, Aparecida e Bia, é realmente inspiradora. Eu já até falei para vocês que quando acabar a quarentena, o primeiro lugar que eu vou vai ser aí para o Ceará, para fazer todo o trajeto da Rede Tucum, porque deve ser, de fato, algo inacreditável. Acho que aqui a gente termina o painel de hoje, né, deixando várias mensagens para serem refletidas, né? Como que a gente pode trazer a sustentabilidade não só para a nossa vida, mas para a nossa atividade de uma forma estrutural e ética, e como que a gente pode estabelecer parcerias, alianças, onde a cooperação nos guie, né? E principalmente, acho que a gente traz e reforça aqui com vocês que talvez este modelo econômico, né, como a Léa explicou também, linear, onde o principal termômetro é o crescimento do PIB, talvez ele já esteja praticamente falido, né? A gente percebe hoje, com tudo que está acontecendo no nosso planeta, e principalmente com a gente mesmo, né, que não dá para ser dessa forma. A gente precisa mesmo se reinventar de dentro para fora, para que cada um de nós se sinta com o poder de transformação enquanto agente do nosso próprio destino e do destino do nosso planeta daqui para frente. Então, queria aí deixar o meu agradecimento profundo para cada uma de vocês. A Catarina precisou sair mais cedo, porque a gente atrasou um pouco a entrada do quadro. Então, aí agradeço também a Catarina e a participação dela, que ficou encantada em poder aí estar com todas nós aqui, podendo replicar e
passar adiante essa palavra. Muitíssimo obrigada a todas, foi um grande prazer. E para quem fica, como a gente faz no final de todos os painéis, né, eu gostaria de dividir com vocês como que a gente está aí com relação aos custos do evento, os valores que foram recebidos, como eles vão ser destinados e tudo mais. Então, a gente, de novo, fez aí um evento motivado pela nossa crença, pelo nosso desejo de ser um agente de transformação. E quando a gente organizou o evento, a gente também não quis cobrar ingressos para as pessoas que fossem assistir. A gente quis que isso fosse feito no formato de doação, para que cada um de vocês, cada um de nós, possa se sentir de fato implicado, comprometido com o movimento da sustentabilidade. Esse não é um fórum da MEPS, esse é um fórum de todos nós, para todos vocês, e a gente conta aí com a colaboração de vocês para ver se a gente consegue, pelo menos, tentar fechar um pouco as contas. Para quem quiser, a gente tem aí a planilha de custos abertas, é só pedir para a gente, que a gente envia, e de qualquer forma a gente está aí colocando na tela, mais ou menos, em custos globais, os valores que foram gastos, né? A gente ainda considera uma doação para a aldeia Xicrim, uma comunidade do Médio Xingu, sofrendo aí os efeitos do Covid, da invasão do garimpo. Essa doação vai acontecer e a gente conta com vocês para isso. Muito obrigado para todos e para todas. Foi um dia maravilhoso. Eu sei que a gente teve aí algum problema na transmissão de um dos painéis, só lembrando para vocês que está sendo tudo gravado e vai ser tudo disponibilizado aí, para que vocês possam ouvir depois. E mais uma vez agradeço. Nos vemos amanhã. Temos aí mais um dia inteiro com 4 painéis sensacionais, continuando todo esse debate e caminhando, né, para a questão que se coloca, para esse grande desafio de como que o turismo pode não só ser sustentável, ser responsável, mas também contribuir para a regeneração do planeta. Tamo junto. Obrigada, gente. Boa noite, até amanhã.